Salve galera, tudo bem com vocês? Olha só, para quem não me conhece ainda, meu nome é Leonardo Arpini, eu sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e de Legislação Penal Especial. E hoje eu estou aqui para dar continuidade e seguimento ao nosso estudo de Direito Penal. Na aula passada falei para vocês sobre a teoria da equivalência dos antecedentes ou a conditio sine qua non, o artigo 13 do Código Penal, a relação de causalidade entre conduta e resultado. Falei para vocês também sobre os crimes omissivos impróprios, sobre a figura do garante, lá do artigo 13, parágrafo 2º. E hoje eu vou dar seguimento falando para vocês sobre as concausas que estão no artigo 13, parágrafo 1º, as concausas absolutamente independentes e relativamente independentes. Seguindo o nosso estudo, vou falar para vocês sobre consumação e tentativa, vou falar sobre o iter criminis, arrependimento posterior de existência voluntária, arrependimento eficaz e vou falar também sobre o crime impossível. Então vamos logo para o que interessa. Como eu disse para vocês, hoje a gente dá seguimento ao estudo da teoria do crime, a respeito de todos esses tópicos que eu falei para vocês. Então, iniciando o nosso estudo, para que a gente possa entender o que são as concausas, eu vou passar um conceito para vocês. Olha só, as concausas, pessoal, nada mais são do que fatores alheios à conduta originária da gente e que interferem na relação de causalidade entre conduta e resultado. E elas provocam desdobramentos inesperados. Como eu disse para vocês, nós subdividimos as concausas em absolutamente independentes e relativamente independentes. Cada uma dessas concausas, ela tem as suas subdivisões aqui elencadas, pré-existente, concomitante e superveniente. Eu vou começar explicando para vocês sobre as concausas absolutamente independentes. Vou começar falando sobre a concausa absolutamente independente pré-existente. O que seria a concausa absolutamente independente pré-existente? A causa efetiva, o elemento propulsor do resultado, ele antecede o comportamento concorrente. Então, por exemplo, se Maria, por exemplo, quer matar João e sorrateiramente ela ministra veneno em João e logo em seguida João sai de casa, acaba encontrando um desafeto e esse desafeto, José no caso, ele desfere tiros, desfere disparos de arma de fogo contra João. João é socorrido, levado até o hospital. Lá no hospital, um dia depois, João vem a falecer, mas por decorrência do envenenamento causado por Maria. Vocês conseguem perceber que o comportamento de José, que atirou em João, é indiferente para a causa do resultado, que faria com que João morresse automaticamente pelo envenenamento de Maria. Ou seja, não há dúvida no meu exemplo de que Maria vai responder por um homicídio consumado. Entretanto, José, no caso, vai responder por um homicídio tentado. Tá? Seguindo, nós também temos a concausa absolutamente independente concomitante. Por exemplo, vou usar as mesmas figuras. Maria, João e José. Se, por exemplo, Maria ministra sorrateiramente veneno para João e no momento em que ela está ministrando o veneno, coincidentemente, José atira em João e acaba matando João com o disparo de arma de fogo. Nesse caso, se nós retirarmos a conduta de Maria, João morreria em decorrência do comportamento de José. Ou seja, Maria, no meu exemplo, ela responderia por tentativa de homicídio. Entretanto, José responderia pelo homicídio consumado. Agora, a concausa absolutamente independente superveniente, no meu exemplo, Maria e João. Mesma coisa, Maria ministra sorrateiramente veneno em João. E João, sentado na sala de jantar da sua residência, acaba sendo atingido por um lustre, por exemplo, que cai na sua cabeça e o mata por traumatismo craniano. Se nós retirarmos a conduta de Maria, João morreria em decorrência do traumatismo craniano causado por decorrência do lustre que caiu na sua cabeça. Ou seja, aqui nós teríamos Maria respondendo por um homicídio tentado. Qual é a conclusão que nós podemos chegar? Nas concausas absolutamente independentes, tanto a concomitante como a pré-existente como a superveniente, o agente vai responder por tentativa de homicídio. Ele não vai responder pelo homicídio consumado, não vai responder pelo crime consumado. No meu exemplo, falei sobre a Maria que ministra veneno para João dentro da concausa pré-existente, concomitante e superveniente. Em todos esses exemplos,
trocando a Maria pela conduta de, por exemplo, José, que vai responder pelo homicídio tentado na primeira figura, depois Maria respondendo por tentativa no segundo, no caso no concomitante e no superveniente, ou seja, toda a conduta realizada dentro de uma concausa absolutamente independente, seja qual categoria ela for, a superveniente, a pré-existente ou a concomitante, o indivíduo vai responder por tentativa. Isso que tem que ficar claro e tem que ficar gravado na mente de vocês. Seguindo, nós temos a outra subdivisão, que são as concausas relativamente independentes, que também se dividem em pré-existente, concomitante e superveniente. Vou dar um exemplo para vocês que esse é clássico da doutrina. Qualquer doutrina que vocês procurem, vocês vão encontrar o exemplo do hemofílico. Explico melhor para vocês. Se, por exemplo, João, isso na concausa relativamente independente pré-existente. Ela é pré-existente à conduta do agente, tá? E ela é relativamente independente porque ela guarda a relação de causalidade com a conduta originária. Então, olha só, prestem atenção. Se João desfere uma facada em José, por si só, essa facada ela não teria o condão de matar José. Mas se, por exemplo, José fosse, no meu caso, portador de hemofilia, ou seja, sangramento extensivo, sangramento corrente, o que acontece? Se a conduta praticada por João contra José, sem saber que ele era hemofílico, não teria o condão de causar a morte, no momento em que João desfere uma facada em José e a causa pré-existente é a hemofilia, e aí José acaba sendo ferido pela facada e vem a falecer, não há dúvida nenhuma de que João vai responder pelo homicídio consumado, no caso. Por quê? Porque essa concausa relativamente independente, pré-existente, ela é pré-existente à conduta, o caso hemofílico, e guarda a relação de causalidade com a conduta originária, tá? Segundo exemplo, vamos seguir. Olha só, na concausa relativamente independente concomitante. No meu exemplo, se nós pegarmos João e José, e João dispara uma arma de fogo contra José, e José, assustado, vem a ter uma parada cardíaca e morre. Nesse caso, nós temos concomitante à conduta de João, um acontecimento que guarda relação com a conduta inicial, relativamente concomitante ao mesmo tempo. Ou seja, também não temos dúvida de que João responderá por homicídio consumado. Agora, a curiosidade fica a respeito da concausa relativamente independente superveniente, que aí nós temos outra subdivisão, que eu vou mostrar aqui na lousa para vocês. A superveniente relativamente independente, ela vai se dividir em aquela que, por si só, e a que não por si só. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos essa divisão aqui dentro da concausa relativamente independente superveniente. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, se, por exemplo, João desfere tiros em José, José é resgatado, levado até o hospital e no momento em que, por exemplo, José está sendo submetido a uma intervenção cirúrgica para a retirada dos projéteis de arma de fogo, ele acaba falecendo. Só que, nesse caso, ele falece por decorrência de um erro médico. O que vai acontecer? No meu exemplo, nós não temos dúvida de que João vai responder por homicídio consumado e o médico por homicídio culposo, caso seja a verificação da conduta culposa. Então, o que nós temos? Nós temos uma causa superveniente, relativamente independente, que não por si só causou o resultado. Ela necessitou de uma intervenção cirúrgica de um médico que, naquele caso, quebrou o seu dever jurídico de cuidado, seja por imperícia, por negligência ou por imprudência, e acabou causando a morte culposamente daquele indivíduo. Como eu disse, não há dúvida de que o médico, a ser apurado a sua conduta culposa, responderá pelo homicídio culposo. E o João, no caso, responderá por homicídio consumado. O que acontece? Se, por exemplo, João desfere tiros em José, José é resgatado, é levado até o hospital. Lá no hospital, ele está internado
ele não vai passar por intervenção cirúrgica e naquele momento o hospital acaba pegando fogo. Nesse caso, nós temos uma concausa relativamente independente, superveniente, que por si só acabou causando aquele resultado. Ou seja, ele morreu em decorrência do fogo que aconteceu naquele hospital. Nesse caso, não há dúvida de que João vai responder por tentativa de homicídio e não por homicídio consumado. Tá, pessoal? Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem me mandar que eu vou responder para vocês sem problema nenhum. Essa parte da matéria não é muito fácil, mas você tem que ficar atento para poder entender, que aí vai sair daqui sem nenhuma dúvida. Então, vamos continuar e vamos dar seguimento ao nosso estudo. Olha só, pessoal, como eu falei para vocês aqui, ó, eu exemplifiquei as concausas absolutamente independentes e as relativamente independentes, a pré-existente, a concomitante, superveniente. Olha a conclusão que eu falei para vocês. Em se tratando de concausa absolutamente independente, não importa se ela é pré-existente, concomitante ou superveniente, o comportamento paralelo será punido na forma tentada. E aqui foi como eu falei para vocês, a mesma coisa, ó, a pré-existente, a causa efetiva, que é o elemento propulsor, é anterior à causa concorrente, concomitante e a superveniente, tá, pessoal? Então, ó, dando seguimento, vamos continuar. Sobre consumação e tentativa, olha só. O que acontece? Dentro da consumação e tentativa, se nós buscarmos no artigo 14 do Código Penal, lá nós temos o conceito sobre consumação e tentativa. O que diz o artigo 14, inciso 1º? O que considera-se consumado o crime quando? Quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. E aqui eu vou explicar para vocês. E a tentativa, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E aí, o que nós temos para a aplicação da pena da tentativa? Olha só, salvo a disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, agora eu vou explicar para vocês como é que funciona o caminho percorrido pelo crime para chegarmos na consumação ou na tentativa e buscarmos essa redução de pena. Então, galera, o que a gente tem que saber? Primeira coisa, nós temos algo em direito penal chamado iter criminis, ou o caminho do crime, em outras palavras. O iter criminis ele é dividido em 4 etapas. Nós temos a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Ou seja, dividindo-se o iter criminis nessas 4 etapas, o que eu tenho? A cogitação é quando o indivíduo está arquitetando na sua mente a prática delitiva, ou seja, nesse momento nós não temos como punir o pensamento do indivíduo. Olha, o fulano, o indivíduo X, ele está pensando em assaltar um banco. Somente o fato de pensar em assaltar o banco não é suficiente para que haja a punição pela prática do crime. Passada a cogitação, nós entramos na preparação. Em regra, pessoal, a preparação ela não é punida. Entretanto, nós temos alguns casos em que o legislador resolveu antecipar a tutela penal e ele pune atos preparatórios. Um exemplo, na Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, nós temos o artigo 34 da Lei de Drogas, que trata sobre os petrechos para o tráfico, ou seja, aquele indivíduo que tem um laboratório, tem álcool e éter para fazer cocaína, o indivíduo que tem a matéria-prima, os insumos para produzir a droga, nesse caso, esse ato preparatório, o legislador entendeu por bem punir. Assim como nós também temos atos preparatórios para o terrorismo, que também são punidos nas suas formas de atos preparatórios. Mas o que seria o ato preparatório? Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só, o indivíduo que arquitetou em sua mente um assalto, tá? Até esse momento, nós estamos na cogitação, não há como haver a punição. Inicialmente, passada a fase de cogitação, ele entra nos atos preparatórios. Para os atos preparatórios, ele pensa, como que eu vou praticar esse crime? Como é que eu vou praticar esse roubo? Esse indivíduo ele acaba se dirigindo até uma agência de carros, tá? Uma agência de motocicletas ou de carros, tanto faz. E nesse momento, ele induz a erro o vendedor da loja e acaba pegando uma motocicleta a pretexto de, por exemplo, conversar com a sua esposa ou conversar com algum outro parente sobre a aquisição ou não dessa motocicleta e automaticamente, quando ele sai dessa agência de motocicletas, ele sai com a motocicleta e se dirige
ao seu alvo, ou seja, ele se dirige até o seu local onde vai efetuar a subtração, por exemplo, um posto de gasolina. Ou seja, voltando e recapitulando, o indivíduo arquitetou o roubo na cogitação na sua mente. O ato preparatório, ele se dirigiu até uma agência de motocicletas a pretexto de exercer a compra de uma motocicleta, ludibriou um dos agentes que lá se encontrava, um vendedor, pegou essa motocicleta e automaticamente se dirigiu até o seu alvo, até o posto de gasolina, onde ele iniciou os atos executórios, com o emprego de uma arma de fogo, por exemplo, mediante violência e grave ameaça, ele acabou subtraindo o dinheiro que se encontrava no caixa daquele posto de gasolina. Nesse momento, ele encerrou e aí ele consegue subtrair o dinheiro, ele iniciou os atos executórios, violência ou grave ameaça, emprego de arma de fogo, retirou o dinheiro, conseguiu subtrair a res furtiva e logo em seguida ele consuma esse crime. Ou seja, nesse momento eu tenho o iter criminis encerrado, cogitação, preparação, execução e consumação. A figura da tentativa, nós interrompemos ela aqui na execução, quando o indivíduo ele não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. E aí eu vou explicar para vocês sobre as espécies de tentativa e como é que o indivíduo não vai conseguir consumar esse crime, quais são as circunstâncias alheias que interferem na vontade do agente para que não haja a consumação. Pessoal, como eu falei para vocês, a cogitação, primeira fase, ideação do crime, ideação criminosa, a fase interna, pertence única e exclusivamente na mente do indivíduo, do agente criminoso. A preparação, o agente procura criar condições para realizar a conduta criminosa idealizada. O que eu falei para vocês, os indivíduos que adquirem um automóvel para viabilizar uma fuga. Atos preparatórios, em regra, não são puníveis. E aí eu falei para vocês sobre a exceção do artigo 34 da Lei de Drogas. A execução, o agente age exteriormente para realizar o crime. E a consumação é quando o indivíduo encerra a execução e reúne todos os elementos da figura incriminadora. E aí o que acontece? Da consumação. Qual é o momento consumativo de cada crime? Eu falei aqui em outras aulas sobre os conceitos de crime material, crime formal, crime de mera conduta. Nós temos outras classificações da consumação dos crimes. Mas vamos recapitular para eu poder mostrar para vocês toda essa gama de consumação dos crimes previstos no Código Penal. Primeira coisa, o crime material. O crime material é aquele que prevê conduta e resultado. E automaticamente, para que haja a consumação, é necessária a produção do resultado naturalístico, ou seja, a modificação no mundo exterior. Nesse caso, nós estaremos diante, por exemplo, de um crime de homicídio. Necessariamente, para que haja consumação do homicídio, é necessário que haja morte. Nós temos os crimes formais, pessoal. O crime formal é aquele que prevê conduta e prevê resultado, mas não necessariamente a produção do resultado necessita para a consumação do crime. Ou seja, a simples prática da conduta já é o suficiente. Por exemplo, a extorsão mediante sequestro. Sequestrar alguém com o intuito de obter vantagem como condição ao preço do resgate, lá do artigo 159 do Código Penal, é um crime formal. Por quê? Porque a obtenção da vantagem como condição ao preço do resgate é mero exaurimento dessa conduta. Nós temos os crimes de mera conduta. Os crimes de mera conduta são aqueles que prevêem conduta, mas não prevêem resultado, como, por exemplo, a violação de domicílio. Nós temos também os crimes permanentes. Os crimes permanentes são aqueles em que a consumação ela se protrai ao longo do tempo. Ou seja, nós temos o crime de sequestro, por exemplo. Nós temos o crime de receptação na modalidade ocultar. Nós temos o tráfico de drogas também na modalidade ocultar, em que o indivíduo pode ser preso em flagrante a qualquer momento. Nós temos os crimes pré-ter-dolosos, que são aqueles crimes que têm uma agravação especial pela produção do resultado, ou seja, dolo no antecedente e culpa no consequente. O crime pré-ter-doloso vai ser objeto de estudo mais para frente aqui no nosso canal. Nós temos também os crimes omissivos puros, aquele que se consuma quando o indivíduo se abstém de praticar uma conduta que a lei mandava, por exemplo, a omissão de socorro. Essas são as definições de consumação que nós temos no Código Penal para a definição dos crimes. Olha só, pessoal, como eu falei para vocês, o crime material ou de resultado, crime formal, crime de mera conduta, o crime permanente, o crime habitual, acabei me passando, não falei para vocês, o crime habitual, pessoal, é aquele que necessita de uma reiteração ou habitualidade da prática da conduta, por exemplo, o curandeirismo do artigo 284, crime qualificado pelo resultado, a consumação se dá com a produção do resultado que agrava especialmente a pena, tá? Por exemplo, a lesão corporal seguida de morte, o próprio latrocínio, tá?
Crimes omissivos próprios, aquele que se consuma no momento que a gente se abstém de realizar a conduta devida, tá? Falei para você sobre a omissão de socorro, artigo 135. O crime omissivo impróprio, que é o crime do garante, que eu falei para vocês nas aulas passadas. E aí nós chegamos na tentativa. O que é a tentativa, pessoal? Já expliquei para vocês. A tentativa é quando o indivíduo não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. E a tentativa no Código Penal, ela adotou a teoria objetiva ou realística. O que isso quer dizer? Que o conatus, ou seja, a tentativa, ela vai observar o aspecto objetivo do delito. Por quê? Porque a consumação e a tentativa, subjetivamente, elas são completas, porque o indivíduo tem o dolo consciente, ele tem a consciência e a vontade de praticar aquela conduta, ele tem o elemento volitivo dolo, só que objetivamente essa conduta ela é inacabada. Por quê? Ela não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. E aí, com isso, ela autoriza a uma punição menos rigorosa quando o crime for tentado, tá? Vamos voltar aqui, ó, vamos seguir, ó. Quais são as espécies de tentativa? Pessoal, nós temos várias espécies de tentativa. Primeira coisa, a tentativa cruenta e a tentativa incruenta, ou tentativa vermelha e tentativa branca. Pessoal, a tentativa vermelha é quando o objeto material ou a vítima ele é atingido. Por exemplo, o indivíduo dispara com uma arma de fogo na intenção de matar uma pessoa e acaba acertando os projéteis, um no joelho, um no braço e um no pé. Nesse momento, o indivíduo acaba sendo socorrido, não morre. Nós temos uma tentativa de homicídio cruenta, onde foi acertada a vítima ou a vermelha. Tá? Nós temos a tentativa incruenta ou a tentativa branca, o indivíduo que dispara uma arma de fogo contra a sua vítima e acaba errando todos os tiros, não acerta o objeto material que seria a vítima. Nesse caso, nós vamos ter a tentativa incruenta ou branca. Tá, pessoal? Eu vou dar seguimento ao nosso estudo, mas como o nosso tempo para esse primeiro bloco acabou, eu vou continuar falando sobre as espécies de tentativas para vocês no próximo bloco. Então fiquem aí e não percam o próximo bloco. Valeu! We'll be right back.